Boa tarde. Bem, Gabriel, Samuel, hoje a gente vai trazer um dos temas bastante importantes dentro do ramo da horticultura, que é a produção de substrato, tá? Eu vou iniciar falando sobre esses substratos. Qualquer dúvida você pode parar e perguntar, beleza? Bem, quando a gente fala de substrato, né, até pouco tempo atrás não se utilizava, não se trabalhava com a produção de substrato, né? Para as décadas de 70, principalmente no Brasil, nós trabalhávamos a produção agrícola única e exclusivamente no solo. Entretanto, com o avançar da tecnologia, com a demanda por alimentos, para a produção de alimentos de maneira mais rápida, né, e com o avançar das técnicas aí agrícolas, a criação de substrato, a produção de substratos para a produção agrícola fora do solo, ela se tornou necessária. Hoje já se fala de uma ciência chamada ciência do substrato, né? Devido ao nível de complexidade, particularidades específicas ali que envolve a área da produção de substrato. Bem, antigamente, como a gente disse, era produzido no solo. Conceito de solo, que é o meio natural para o crescimento e desenvolvimento dos vegetais, ou é um corpo natural composto de materiais minerais e orgânicos, situados na superfície da terra, onde as plantas se desenvolvem. Com o avançar, como a gente já disse, com o avançar da tecnologia, o uso desses substratos ela se tornou necessário para a produção de mudas de qualidade, para a produção de mudas mais vigorosas, e a partir de então fazer o transplantio para determinadas áreas, ou única e exclusivamente com a produção de materiais em ambientes que não são solos, né? Que não é o solo. Por exemplo, a produção em vasos, a produção hidropônico, enfim. Tá? Então, houve a necessidade de se trabalhar com esses substratos, que é o meio poroso, onde se desenvolvem as raízes das plantas cultivadas fora do solo. Essa porosidade aí vai depender do tipo de material que você está trabalhando, né? E ele pode ser formado por um único material, como, por exemplo, um pó de coco, uma casca de pinos, ou pela mistura de dois ou mais materiais, como a casca de pinos vermiculita, a tufa, a casca de arroz, a casca de arroz carbonizada. Hoje em dia ainda se usa, mas não é tão comum hoje a utilização de solos, de terra de barranco, tá? Todos esses materiais aí são utilizados e podem ser utilizados como substratos. Professor, o solo é um substrato? Se ele cultivado, se ele for utilizado dentro de vasos, ele se torna também um substrato, tá? O solo, a areia é um substrato, a terra de barranco, ele é um substrato, tá? Esse substrato é o meio que serve de suporte às plantas e onde se desenvolvem essas raízes e as mudas produzidas ali em viveiros de espécies tanto ornamentais, tanto olerícolas, quanto frutíferas, civícolas, enfim. Ele também pode ser substituído em substituição ao solo para a produção de vegetais, aí, segundo alguns autores. Por que eu devo utilizar um substrato? Quando eu devo utilizar um substrato? Ele pode ser utilizado em recipientes, né? Eu quero cultivar em vasos, eu quero cultivar orquídeas, por exemplo. Eu quero cultivar orquídeas em um determinado vaso, em um determinado recipiente. Então, eu posso utilizar ali o substrato ali, e esses substratos, logicamente, para orquídea, eu vou utilizar cavaco ou restos de paus para trabalhar com sustentabilidade, sustentação, vamos dizer assim, dessa orquídea. Quando eu quero transportar, né, porque utilizar para ser transportado o material, eu vou trabalhar com mudas em bandejas, então eu posso trabalhar essas mudas, plantar essas mudas em bandejas e eu posso transportar essas mudas para outros lugares. Pode ser melhorado, né? Uma das características dos substratos que não existe substrato perfeito, tá? Não existe substrato perfeito. Existem substratos melhores, de melhor qualidade, ou então substratos que são mais adaptados a determinados tipos de plantas.
Outros substratos, eles são mais adaptados a outros tipos de plantas. Eu dei o exemplo aí agora para você do cavaco de pau, né? Resto de pau, paus, né? Pequenos pedaços de pau moído, tá? Quebrados, enfim, que eu utilizo para orquídea. Se eu for utilizar isso para produção, por exemplo, de alface, esse substrato ele não é ideal. Agora, se eu for utilizar o substrato comercial para a produção de orquídea, ele também não vai ser ideal. Então, o substrato ideal é aquele adaptado àquele tipo de cultura. Né? Por que utilizar substrato também? Porque ele pode ser facilmente manuseado e ele é mais adequado ecologicamente quando comparado aí ao cultivo fora do solo com a utilização de solos. Eu vou explicar isso mais à frente aí para vocês. Os objetivos de um substrato eles são divididos em três: físicos, biológicos e químicos. Qual o objetivo físico? Melhorar a textura, melhorar a erodibilidade. O que é erodibilidade? Essa capacidade de estruturação desse solo, fazer com que as raízes elas não fiquem nuas, né, quando expostas fora do solo. Melhorar a estrutura, drenagem, aeração, aumentar a capacidade de retenção de água disponível para a planta, evitando, assim, irrigações constantes. Né? Quais os objetivos químicos? Fornecer, principalmente, nutrientes de forma prontamente disponível ou gradativamente pela intemperização e decomposição desse material. Como assim, professor? Vale ressaltar que existem alguns substratos que eles são produzidos para materiais, para plantas, que elas vão permanecer um grande período de tempo ali dentro daquele solo. Dá um exemplo aqui, uma palmeira imperial que ela é plantada em um vaso, né? O tempo que aquela palmeira ela vai permanecer dentro daquele vaso é muito longo. Então, para isso, eu preciso utilizar materiais que têm um processo de intemperização ou decomposição, aí, vamos dizer assim, muito mais lento, mais gradativo. E a partir desse momento, dessa gradatividade, dessa intemperização, dessa decomposição desse material, ele vai disponibilizando nutrientes para que essa planta ela possa crescer. Entretanto, se eu trabalho com plantas, por exemplo, um alface, um tomate, plantas que eu utilizo ali para mudas de ciclo rápido, né, olerícolas principalmente, que eu preciso de uma rapidez para que essa muda ela atinja o ponto de transplantio, então eu preciso que o meu substrato esteja prontamente disponível todos os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento daquela planta, tá? Os objetivos biológicos é promover matéria orgânica, os micro-organismos presentes dentro daquele substrato, se existir, né, ele deve ser micro-organismos desejáveis, e também ou então esterilizar esse substrato ali para eliminar qualquer tipo de micro-organismo que é indesejável. Quando eu trabalho com substratos, tá? Eu posso fazer uma mistura aleatória de materiais ou eu, conhecendo as propriedades físicas, químicas e biológicas de cada material, eu posso ir misturando aqueles materiais a nível que eu chegue a uma proporção ideal para aquele tipo de cultura. Tá? Então, eu faço aí a caracterização de cada material, faço a seleção das propriedades e objetivos de uso de daqueles materiais, e aí a qualidade final dessa mistura ela vai ser determinada pelo componente de mais baixa qualidade integrante dentro da mistura. Por exemplo, eu fiz as misturas lá e o material de mais baixa qualidade é areia. Eu tive que usar areia ali para aumentar a porosidade dentro do meu substrato. Ou então casca de... Deixa eu ver. Casca de arroz, né? Que são materiais de baixa qualidade que você utiliza. A qualidade desse material ele vai depender da quantidade desses materiais que eu estou trabalhando. Geralmente, a proporção dos materiais utilizados são 60% de materiais básicos, né? E de 30% a 40% de materiais complementares. A gente vai explicar cada um desses materiais. E cerca de 10%
quando eu utilizo algum tipo de aditivo. O que, é que são esses materiais básicos? Esses materiais básicos, eles vão dar estrutura ao seu substrato. Ele geralmente corresponde de 50% a 60% desse volume das misturas, e eles são os mais consagrados: fibra, pó de coco, tufa, casca de pinos, areia, vermiculita é complementar, tá? Mas ele pode ser também material básico. Depende do que você está trabalhando, né? Do que você deseja produzir. Quais são outros materiais de origem orgânica ali, materiais básicos? Casca de pinos, casca de arroz, pó e fibra de coco. Materiais minerais: vermiculita, perlita, argila expandida, solo mineral, pode ser utilizado também. Não é comum, não é recomendado, mas pode ser utilizado também. Existem alguns materiais que são básicos também, sintéticos, muito utilizados, principalmente no sistema hidropônico de produção. Elas vão germinar ali naquelas espumas fenólicas, e essas espumas vai fornecer nutriente para aquela semente, para aquela semente, não, perdão, para aquela muda. Não, ele não vai fornecer nutriente para aquela muda. Ele vai servir simplesmente de sustentação para aquela muda, tá? Os materiais básicos alternativos ali, eles são característicos de cada polo produtor. Aqui em Tangará, por exemplo, é um polo produtor, não, mas ele beneficia arroz. Então, eu tenho em grande quantidade palha de arroz, né? Então, eu posso utilizar ali a palha de arroz como material alternativo para melhorar, por exemplo, a porosidade desse material. Os materiais alternativos, eles vão funcionar para melhorar os materiais, perdão, para melhorar a característica de cada tipo de substrato. Então, os complementares ali, eles são selecionados com a função de melhorar as propriedades dos materiais básicos, né? Eles entram em torno de 10 a 40% das misturas. Casca de arroz, vermiculita, produtos de compostagem, por exemplo. Se eu trabalhei com a compostagem, ele pode ser utilizado como material básico. Tá? Os materiais aditivos, eles são opcionais. Eu posso ou não utilizar esses materiais aditivos. Geralmente, eles são utilizados em pequenas quantidades, cerca de 10%. Né? Por que eu utilizo materiais básicos? Sei lá, eu quero melhorar a nutrição daquele substrato. Então, eu vou lá, trabalho com adubo orgânico, adubo inorgânico, né? Seja ele prontamente solúvel, seja ele lentamente solúvel, de liberação lenta, enfim. Eu posso produzir, eu posso adicionar dentro daquele substrato um meitante, né? Que aumenta a retenção de água, como, por exemplo, o hidrogel. Alguns biocontroladores, como alguns antagonistas, os biocidas, enfim. Esses são os materiais aditivos que eu vou trabalhar dentro do meu substrato. Quando eu trabalho com um substrato, eu tenho que sempre determinar e conhecer a relação sólidos-poros dentro do meu substrato. O substrato nada mais é que um solo, né, alternativo. Quando a gente lembra lá das aulas Ixi, fugiu. Formação do solo, a gente vê que o solo ele é formado por partículas pequenas, partículas grossas, né? Argila, silt, areia, e quanto maior a proporção desses materiais, maior vai ser a porosidade ou menor vai ser a porosidade. Do mesmo jeito é o substrato, tá? Quanto maior a quantidade de poros, maior vai ser a quantidade menor vai ser a retenção. Quanto menor a quantidade de retenção de água, quanto menor a quantidade de poros, talvez, dependendo do material, maior a quantidade de retenção de água.
Quando a gente fala em substratos, algumas características, por exemplo, eles devem ser levadas em conta. Por exemplo, densidade, porosidade, retenção e liberação de água, pH, salinidade, qualidade física, fitossanitária do substrato, tá? E para isso eu tenho alguns métodos, por exemplo, seja de observação direta, seja de observação indireta ali, para fazer a identificação daquele tipo de substrato. Por exemplo, a origem, a granulometria, a densidade, a presença de insetos, tudo isso eu faço alguns testes, né, em campo ou em laboratório, para eu fazer a determinação, por exemplo, da granulometria desses materiais. A origem é muito mais simples, né? A densidade, relação peso-volume, é uma coisa bastante importante. Presença de insetos. Alguns testes rápidos, por exemplo, a relação poros sólidos, né? A capacidade de retenção de água, o espaço de aeração, o valor de pH. Como é que eu avalio o pH de um solo? A gente vai mostrar para vocês mais à frente. A salinidade, né? Que está relacionada aí à capacidade, ao CTC do solo, tá? Está relacionada à pressão osmótica, enfim. Qual a função desses substratos? A primeira, prover água, suprir nutrientes, permitir trocas gasosas para as raízes e suportar as plantas. Professor, mas você falou que a espuma fenólica ela só trabalha com suporte de água. Sim, por quê? Porque dentro da hidroponia, essa concentração de água, vamos dizer assim, que é disponível para a semente, né, ela vai ser trabalhada de tempos em tempos pelo sistema de irrigação. Até a própria espuma fenólica, ela absorve a água, com o tempo ela perde a água, vem uma nova onda de irrigação, ela absorve, ela retém a água, e aí vai ter água disponível para as raízes, para a raiz, para as sementes. Lembrando que ela perde água também com maior facilidade, enfim, permitindo assim a troca de gases, de gasosa. Bem, pessoal, quando a gente trabalha com substratos, existem diversos tipos de materiais que podem ser utilizados. A gente já citou um monte de substratos, de materiais aí, que pode ser utilizado como substratos. Bem, o primeiro desses material, né, não tão comum, é a mistura com terra. Eu pego algum material e adiciono terra junto a esses materiais, tá? Ele tem uma facilidade, por quê? Porque se eu tenho uma terra, eu só vou. Uma terra, um solo, na verdade, né? Falar terra, o professor Márcio vai até brigar comigo. Se eu tenho um solo, na verdade, eu já conheço as características físicas, químicas desse solo. Então, com base nisso, eu só vou lá e faço a suplementação necessária daquele tipo de material, né? Se tiver deficiência com micro, que nos solos brasileiros é muito raro, eu faço a suplementação, mas como geralmente não tem as misturas com o solo, não tem deficiência de micro, é um ou outro, eu consigo facilmente suplementar essa deficiência ou corrigir essas deficiências. Quais as desvantagens? Bem, dificuldade da obtenção de solo adequado, vale ressaltar. Oi. Opa, entrou um monte de gente aqui, eu não sabia que você estava aí tudo, não. Alguém perguntou alguma coisa? Ah, tá. Vale ressaltar, pessoal, que quando a gente utiliza mistura com terra, tá? Mistura com solo, desculpa a palavra, eu trabalho com solos de barranco. Geralmente, eu elimino aquela camada, eu devo eliminar aquela camada de 0 a 20. Por que, professor, eu elimino a camada de 0 a 20? Porque quando eu elimino essa camada de 0 a 20, a grande maioria dos micronutrientes, dos micro-organismos, principalmente micro-organismos indesejáveis, eles são eliminados, né? Então, eu utilizo a camadas abaixo de 20 a 40, por aí, para se utilizar como substrato. E aí eu preciso fazer as correções, né? Então, a dificuldade na obtenção do solo adequado é a primeira dessa desvantagem de se trabalhar aí com a mistura de solo, tá? Quando se trabalha com solo como substrato. Continuidade de suprimento, por quê? Então, se eu estou trabalhando com substrato, com solo, então eu vou precisar de continuar recebendo solo. Isso ali eu só vou
desgastando principalmente aquelas áreas onde você está coletando o seu solo. Controle de qualidade, ele vai ser difícil, porque existe uma faixa de solo bastante diferente ali, né? Pode ser que exista, mesmo abaixo dessas camadas aí, micro-organismos que não são desejáveis. O solo precisa ser secado, esterilizado antes de uso, tá? A mistura, ela é mais pesada e de difícil manuseio, quando comparado a outros materiais, e torna-se mais caro para preparar. Por quê? Porque quando você vai utilizar o solo de uma determinada área, aquela área ali ela se torna improdutiva. E isso faz com que a sua produção, né, se torne caro. Tá? E existe uma destruição irreparável da camada arável ali, e pode ser que tenha contaminação de doenças, pragas e principalmente plantas indesejáveis, que é bem comum devido ao banco de sementes existente dentro do solo. Quando a gente trabalha com mistura sem solo, né, existe um maior grau de padronização. Isso vai depender também, gente, pode ser vantagem como pode ser desvantagem, porque, por exemplo, se eu trabalho com casca de arroz, a casca de arroz colhida dentro do município, dentro da propriedade de fulano, pode ser diferente da casca de arroz colhida na propriedade de ciclano. Como assim, professor? Não é mesmo casca de arroz? Depende. A composição química e física desse material vai depender muito da nutrição que esse material de origem ele sofreu. Ele pode ter uma maior concentração de cálcio e lignina dentro dos seus compostos, como pode ter uma menor concentração de cálcio e lignina dentro dos seus compostos. Vai depender da adubação que essa planta ela recebeu lá no sistema de cultivo. Não necessita de esterilização também, depende, porque existe uma série de materiais, volto a ressaltar, que são utilizados como substratos, né? Ou principalmente como aditivos nesses substratos. Aí a gente tem, por exemplo, o resto de lodo urbano, resto de esgoto urbano. Ele pode ser utilizado como aditivo dentro de um substrato, né? Devido à sua maior concentração de matéria orgânica e de suas características nutritivas presentes dentro desse esgoto urbano, tá? Quando ele receber esse substrato, ele vai sim precisar de esterilização. Ele é mais barato para se preparar, visto que a grande maioria desses produtos, eles não têm valor comercial. O valor comercial dele é bastante irrisório, quando comparado ao solo, né? O que é que eu pago na casca de arroz? Em muitos lugares, essa casca de arroz, casca de café, casca de amendoim, enfim, esses são materiais dados de graça. Coco moído, né? Casca de coco. Esses materiais, eles são dados de graça, então eles não têm custo para se preparar. Geralmente, os substratos ou essas misturas sem utilização de solo, eles são materiais mais leves, porque a gente tenta equilibrar materiais mais porosos com materiais menos porosos, tá? E aí ele se torna mais leve e mais fácil o transporte desses materiais. Maior controle do crescimento das plantas através do controle dos nutrientes da água, né? A desvantagem, controle de nutrientes, ele vai ser mais difícil. Por quê? Porque devido a essa variação de composição desses materiais, existe aí uma dificuldade em se trabalhar a composição química e física desses materiais. Físicas talvez não, mas as químicas sim, tá? E maior da dependência de uma nutrição líquida ou uma nutrição sintética também. Existe uma infinidade, volto a falar, existe uma infinidade de materiais utilizados como substratos, por exemplo, tufa, esfagno, hipnos, serrapilheira, casca de árvores, resto de cultura, pó de serra, maravalha, cavados de madeira, lodo de esterco, material orgânico, compostos orgânicos, enfim, né? Materiais minerais, por exemplo, areia, cascalho, argila, terra, vermiculita, perlita, púmice,
São materiais utilizados ali, vale ressaltar, vale lembrar aí em relação à terra, que não é recomendada a utilização de terra. Ainda se faz uso, mas não é recomendado. Outros materiais que podem e são utilizados aí de maneira sintética como material como substrato, tá? São os flocos de isopor, bolinha de isopor, espuma fenólica, sucatas, todos esses materiais aí são utilizados, podem ser utilizados como substratos. Quais as características que o substrato ele deve ter ali? Ter corpo e firmeza, possuir boa capacidade de retenção de água, boa capacidade de arejamento, boa capacidade de drenagem, livre de organismos nocivos, não deve ser salino, permitir a esterilização química e física, ser uniforme em toda a extensão, ser de manuseio fácil e não deve ser muito alcalino ou ácido aí. Isso vai depender do tipo de material. Ele deve ser reproduzido economicamente, ser encontrado facilmente, não deve ter cheiro, não atrair insetos indesejáveis, não conter micro-organismos nocivos à planta, facilitar o manuseio, facilitar a limpeza, possibilidade de armazenamento e ser um material leve. Para que eu devo utilizar o substrato? Depende. Depende de quê? Onde você vai estar trabalhando? Vai ser cultivo em vaso? Quanto tempo essa planta ela vai permanecer dentro do vaso? Aí, para isso, eu preciso trabalhar com outros materiais, com materiais alternativos, se a planta permanecer um período de tempo muito grande dentro do vaso. Né? Vai ser para a produção de mudas, de ciclo rápido, de ciclo longo, esse substrato ele vai ser utilizado, vai ser incorporado em canteiros, né? Qual a disponibilidade e a quantidade de material utilizado, qual o mercado que esse substrato ele vai ser levado, a estrutura de apoio, tempo de desenvolvimento da pesquisa, local de produção, capital, tudo isso deve ser avaliado quando vocês vão trabalhar com o substrato. Quando vai se trabalhar com o substrato, algumas regrinhas elas devem se atentar. Né? A argila, geralmente, ela não deve ultrapassar 17% do volume da mistura. O componente orgânico, ele não pode ser facilmente decomponível, ele não pode decompor facilmente. Um dos componentes, ele deve possuir alta capacidade de retenção de água. E se um dos componentes é areia ou vermiculita, sua participação ela não pode ser superior a 50%. E sempre que possível, deve utilizar materiais leves aí na produção desse substrato. Quando você fala em adubação, vocês têm que se atentar com os excessos, tá? Porque o excesso ou a falta do nutriente, ela vai ser sentida pela planta, mas o excesso de um nutriente, ele pode impedir ou indisponibilizar a absorção de outros nutrientes, como o excesso de cálcio, excesso de fósforo, excesso de nitrato, ele pode impedir a disponibilidade de algum outro nutriente. Esses substratos, eles devem conter todos os nutrientes necessários durante o período de produção da muda, todo o fósforo necessário para o período de produção da muda, se você está trabalhando, logicamente, com mudas de ciclo rápido, né? Alface, olerícolas, enfim. Não usar adubo em pó ou solução nutritiva em um substrato seco, tá? As soluções nutritivas, elas devem ser usadas para controlar o crescimento da planta, então, sempre que necessário, sempre que possível e necessário, deve ser adicionado ali as soluções nutritivas. Bem, quando a gente fala de substrato, alguns aspectos fitossanitários, eles devem ser observados para evitar a disseminação de doenças. Imagina você pegar um substrato e esse substrato está contaminado com uma grande quantidade de micro-organismos indesejáveis. E depois você vai transplantar essa muda, esse substrato, dentro do seu solo. Você está transmitindo, pode estar levando nutrientes, micro-organismos que não tinha dentro da sua propriedade para dentro da sua propriedade, inviabilizando seu processo produtivo. Então, esses agentes causadores de doenças,
eles devem ser avaliados através, principalmente, de teste de germinação, né? Principalmente utilizando plantas sensíveis ali a doenças. Uma dessas plantas ali é a muda de tomate. Tomate é uma planta bem sensível, e aí eu posso utilizar essas plantas sensíveis para identificar a presença de determinadas doenças de solo presentes dentro do seu substrato, né? Eu posso fazer utilizados para avaliar a qualidade do substrato, quanto a presença de micro-organismos, a capacidade de retenção de água, a presença de fermentação. Ah, eu trabalhei com a compostagem. Será que esse material ele passou pelo todo o processo de decomposição ali e formou-se esse composto, né? A existência de fontes propagadoras de plantas daninhas, se existe a presença de plantas daninhas. E a gente disse anteriormente que a gente tem que se atentar à relação poros-sólidos, né? Para isso, existem alguns cálculos que devem ser feitos. Por exemplo, volume de sólidos, volume de poros, relação poros-sólidos, porosidade total. Depois vocês podem acompanhar aqui todas essas formas. Como é que eu determino o volume de poros? Eu pego 1 litro de uma amostra, eu tenho um Beck, um LMI de 1 litro, né? Eu coloco 1 litro de amostra. Ah, vale ressaltar, quando eu trabalho com substrato, eu trabalho com volume. Então, eu trabalho com 1 litro de solo, eu trabalho com 1 litro de água, eu trabalho com 1 litro de vermiculita. Eu sempre não vou trabalhar com 1 quilo de vermiculita, eu vou trabalhar sempre com litros, tá? Então, eu vou pegar esse material, essa amostra, e despejar nesse 1 litro de água. Vai ocorrer um deslocamento dessa água aqui, por causa desses materiais que foram adicionados a esse material. Vale ressaltar que esse substrato, ele, antes de fazer esse teste, ele deve ser seco por 24 horas em uma estufa de ventilação forçada por 24 horas a 105 graus, para eliminar toda a presença de água, tá? Eu adiciono esse material junto a esse becker com água e vai ocorrer esse deslocamento, né? Então, esse deslocamento de 1 litro passou para 1 litro, 1,4 litros. O que isso quer dizer? Que 400 ml, 0,4 litros, é o volume da amostra. Então, quando eu tenho 1 litro de água, num solo arenoso, por exemplo, eu adicionei 1 litro de 1 litro de areia e o deslocamento foi de 790. Então, o volume do sólido vai ser 790. Isso aí vai ser para todos os outros materiais, seja tufa preta, seja tufa fibrosa, seja casca de arroz carbonizado, enfim, tá? Eu registro esses materiais e depois, com aqueles valores lá que eu tenho em mãos, eu posso calcular a relação poros-sólidos, quantidade de poros, a volume de sólidos, enfim, tá? Eu posso fazer todos os cálculos ali, como a gente pode ver aqui. Qual o tipo de substrato? Qual o volume de poros ideal? Qual tipo de substrato eu vou utilizar? Quando eu estou trabalhando com, por exemplo, solos minerais, a relação poros sólidos dele, o valor de poros, a relação poros sólidos dele, ele vai ser bem baixa, né? Então, o valor de poros sólidos ele vai ser de 0, 1, por exemplo. Se eu estou trabalhando com argila, um solo argiloso. Então, ele vai ter uma baixa quantidade de microporos, ele vai ter uma alta concentração de microporos. Se eu estou trabalhando com substratos para vasos altos, o que é um substrato para vasos altos? Aqueles vasos grandes que permanecerão por um bom período de tempo, aquele substrato ele permanecerá por um bom período de tempo dentro daquele solo. Então, eu vou utilizar um substrato que tenha uma concentração média aí de poros sólidos. E a partir do momento que eu vou aumentando essa relação poros sólidos, eu vou trabalhar, por exemplo, um substrato para bandeja. Como eu faço o teste de retenção? É bem parecido ali. Faço o teste, peso, teste de retenção de água e espaço de aeração. Eu peso ali 1 litro de amostra seca ao ar, né? Do mesmo jeito que fez lá para fazer o teste de relação poros sólidos. Tem uma balança. Eu tenho essa amostra,
né? Eu pego essa amostra, seco ela, logicamente, depois eu vou e saturo. Depois de 24 horas, tá? Você vai ter o peso, deixa drenar, logicamente, né? Esse material. Depois de 24 horas, você vai ter o peso drenado. Então, o que saiu foi a água foi retirada ali após a drenagem. Então, o peso antes, o peso depois, menos o peso antes, né, eu vou ter a capacidade de retenção de água. E aí eu posso calcular o espaço de aeração com o volume de poros que você calculou lá anteriormente, nos cálculos anteriores. Tá? Aqui alguns materiais com algumas relações, algumas quantidade de poros, quantidade de sólidos, capacidade de retenção de água, espaço de aeração, depois vocês podem... depois, isso aqui eu acabei apagando para vocês, senão fica muito cheio. Quando eu vou fazer pH e salinidade, tá? Existem diversos métodos aqui que eu posso utilizar para determinar o pH e a condutividade elétrica. Existe a pasta saturada, existe 1:2, 1:5, método denominado lixiviado, ou Portog, tá? Portog, não tem assim. Esse é um dos métodos mais utilizados, ele é mais simples também. Ele é bem parecido. Vocês pesam o material, pesam o vaso, satura, deixa drenar ali por 1 hora, né? Aguarda 1 hora e depois você coloca o prato ali sobre os vasos selecionados para análise. Deixa lixiviar, aí você adiciona mais ou menos 50 ml de amostra, deixa lixiviar e com esse material que foi drenado, você pode fazer a determinação aí para medir a concentração do pH e da condutividade elétrica ali, tá? Como a gente já mostrou aqui. Registrar os resultados, monitorar regularmente, blá, blá, blá. Bem, pessoal, qual a faixa recomendada? Aqui algumas da área da floricultura, algumas plantas aí, por exemplo, antúrio, ele já exige uma faixa de pH um pouco mais ácida, de 4,5 a 5,2, orquídea de 4,5 a 5,5, enfim, cada material ele tem uma faixa de pH ideal, cada tipo de cultura ele tem uma faixa de pH ideal. Logicamente, vocês vão adaptar a cultura que vocês desejam trabalhar e o substrato que vocês desejam trabalhar de acordo com a cultura desejada. Tá? Por exemplo, se eu for trabalhar com antúrio, o antúrio é uma cultura que exige um substrato um pouco mais ácido. Eu vou trabalhar com por exemplo, areia lavada para trabalhar com antúrio? Não, porque o pH dela é mais neutro. O que eu preciso trabalhar? Por exemplo, uma turfa fibrosa. Só que a turfa fibrosa ela tem uma alta capacidade de retenção de água. Eu preciso misturar a turfa fibrosa com uma areia lavada ou então uma casca de pinos, enfim, para produzir um material mais tendendo a ser mais ácido para favorecer, logicamente, a cultura, tá? A condutividade elétrica ela é utilizada também do mesmo jeito, ela é realizada do mesmo jeito que o anterior, tá? Aqui tem algumas plantas aqui, algumas flores com cada tipo de exigência nutricional, sensibilidade, a salinidade desejada, tá? De acordo com o método de extração, você vai determinar se ela é mais baixa, se ela é normal, se ela é muito ácida, se ela é muito alta também, tá? Aqui pelo método de Poulton, cada método aqui tem sua faixa ideal, então vocês têm que acompanhar de acordo com cada faixa do material, cada faixa e de acordo com a cultura que vocês estão trabalhando. Quando a gente fala de substrato, como a gente trabalha com a grande quantidade de materiais, mais diversos materiais, a possibilidade de materiais que possam vir a trazer micro-organismos indesejáveis é muito comum. Tá? Então, é feito o processo de esterilização. Quando eu faço a esterilização, por exemplo, a 65 graus, larvas de inseto, eu mato. A 70 graus, a maioria dos fungos e nematóides eu elimino. A 80 graus, a maioria das sementes de ervas daninhas, elas perdem sua germinação. Perdem seu vigor e, consequentemente, a germinação. Então, eu vou utilizando ali métodos alternativos ou não
para eliminar esses organismos indesejáveis, tá? Por exemplo, a solarização, utilizando ali plástico. O contato desse plástico aqui com o solo, tá? Esse sol que vai incidir sobre esse solo, ele vai aquecer esse solo aqui, eliminando todos esses micro-organismos presentes ali daquele solo. Vale ressaltar que não só os micro-organismos maléficos, mas também os micro-organismos benéficos. Olha aqui uma área de cenoura lá em Israel, né, que tinha presença de isoctone e pítio ali, e o solo ele foi solarizado, uma área ele foi solarizada, e outra área aqui ele não foi solarizada. Olha a diferença. Olha a diferença da solarização e a não solarização. Essa solarização ela é feita aqui de várias formas, tá? Para o substrato, isso aqui é para o solo já, para você fazer a implantação no solo. Quando você está trabalhando com o substrato, você pode fazer a solarização nesses equipamentos aqui, ó. Esses equipamentos aqui é esses equipamentos aqui, ele pode ser utilizado aqui, uma folha de papel alumínio, tá? Essa folha de papel alumínio aqui é o mesmo papel, o papel do forno aqui. Você leva uma comida para o forno, esse calor ele incide aqui, esse substrato ele é jogado, ele é colocado dentro de canos. Esse calor aqui ele vai eliminar esses micro-organismos presentes. Eu posso utilizar o vapor de água, né? Esse vapor de água é bastante interessante, esse método de esterilização. Eu coloco dentro desse tambor de água aqui, encho ele com água e coloco fogo. Aqui eu coloco o substrato. A partir do momento que essa água entra em ebulição aqui, ela vai sair, ela precisa sair, esse vapor de água ele vai sair, e eu coloco aqui, como ele vai passar pelo meu substrato, ele vai eliminando e matando todos os micro-organismos presentes dentro do meu substrato. O método químico também ele é utilizado, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente trabalha com métodos químicos, tem que se utilizar EPI, né? Existem métodos aí existem materiais bastante utilizados aí. Antigamente utilizava-se muito brometo de metila para se fazer a eliminação e a descontaminação de substratos, porém ele foi proibido. Então, hoje se usa, por exemplo, da Azomet, tá? Que ele é utilizado em substituição aí. A irrigação de substrato, pessoal, ela é bastante comum, porque, como a gente já disse, existem materiais com maior capacidade de retenção de água e materiais com menor capacidade de retenção de água. A depender da concentração de água, da capacidade de retenção de água desses materiais, eu vou precisar irrigar mais ou eu vou precisar irrigar menos. Professor, qual sistema de irrigação eu vou utilizar? Vai depender. Depende de quê? Da cultura que você está trabalhando. Se você está trabalhando, por exemplo, se você está trabalhando com mudas, né, que tem e o substrato que essa muda está implantada é um substrato que tem baixa capacidade de retenção ou média capacidade de retenção de água, eu vou precisar fazer a suplementação de água através da irrigação com a maior quantidade de vezes. Se eu trabalho, por exemplo, com um substrato com alta capacidade de retenção de água, né, eu vou trabalhar uma menor quantidade de vezes ali. Então, vai sempre depender da relação da quantidade de poros e sólidos dentro do meu presente, dentro do meu substrato e do material que eu tenho ali disponível dentro do meu substrato ali, tá bom? O sistema ele deve fornecer água em quantidade igual para todos os recipientes de maneira uniforme. Essa irrigação vai causar lixiviação, isso já é sabido, né? Pode causar a presença de musgos, algas, doenças, enfim. Tá? O produtor deve ter sempre em mãos um sistema auxiliar e manual ou independente. Porque os sistemas de irrigação, a grande maioria dos sistemas de irrigação, eles são automatizados, né? Eles dependem de energia elétrica. Se eu não tenho esse sistema de irrigação, se me faltar energia elétrica, eu vou ter que ter um sistema alternativo. Qual é o sistema alternativo? Fazer a irrigação de maneira manual. Porque a cultura, as olerícolas,
flores, elas exigem, elas têm uma dependência de água muito alta aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pera aí, Jefferson, calma aí, calma aí. Jefferson, pera aí, deixa eu ler aqui. Eu não vi sua pergunta, eu só vi sua pergunta agora. Professor, não sei se já perguntaram sobre esse termo, mas a maneira correta de utilizar nas hortícolas. Porque meu pai utilizou na horta que fizemos e algumas plantas parece que não se adaptaram bem. Será que foi no preparo? Fala que a quantidade que ele pode ter utilizado pode ter afetado o desenvolvimento delas. Espera aí, qual o tipo de esterco? Esterco bovino, esterco de aves? O que acontece? Se for qualquer um desses dois tipos de esterco, qualquer um tipo de esterco, esse material ele precisa passar por um período de curtição, né? Ele precisa ser molhado, lixiviado. Por que lixiviado do excesso? Porque a maioria desses estercos ele tem uma grande concentração de ureia junto às fezes ali daquele esterco, né? Porque as excretas, as aves, os bovinos, geralmente no lugar onde urina ele no lugar onde ele defeca, ele também urina, né? E aí aumenta-se a concentração de ureia ali de nitrogênio de maneira geral. E aí dá a impressão, dentro desses materiais, quando ele não curtido, que ele dá a impressão não, ele acaba queimando esse excesso de ureia, ele acaba queimando queimando o sistema radicular, consequentemente, essas plantas elas acabam sentindo. Como ela queima o sistema radicular, ela não consegue absorver água, nutrientes ali, e acaba sentindo, e pode, em alguns casos, até morrer, dependendo do tipo de comprometimento do sistema radicular. A concentração dentro dos substratos, não se recomenda mais de 40% de esterco de aves dentro do substrato, devido à concentração devido à alta concentração de nitrogênio junto a esses substratos, tá bom? Isso para esterco de aves. O esterco bovino, ele aceita um pouco mais, mas também não é interessante que se utiliza tanto, porque ele é um material de alta capacidade de retenção de água e acaba se tornando um material, ele tem baixa concentração de poros ali, né? Que compromete a sedimentação, compactação daqueles substratos, tá bom? Alguém mais alguma dúvida? Alguma dúvida? Geralmente pode ser que a concentração em excesso aí, geralmente a concentração em excesso desses nutrientes ali, eles acabam comprometendo o sistema radicular. E isso aí é difícil reverter, tá? O que eu posso te recomendar é uma irrigação mais pesada. Fala com ele para aumentar a quantidade de irrigação. Porque quando ele aumentar a quantidade de irrigação, vai ocorrer o processo que a gente chama de lixiviação, né? Essa concentração de nutrientes, já que ele já misturou, então essa concentração de nutrientes ali, ela tende a lixiviar. Mas, posteriormente, você pode ter problema aí de falta de nutriente, de um ou outro nutriente que for lixiviado, tá bom? Então, você tem que ter cuidado com isso. Mais alguém? Assim que voltar, pessoal, assim que voltar o CIGA, eu vou tentar lançar as notas da prova, tá? Eu não sei se o professor Adalberto chegou a lançar, mas eu acho que não também. E assim que voltar o CIGA, eu lanço as notas da prova. Se atentem à próxima prova nossa aí, que eu não lembro o dia. Não lembro, se eu não estou enganado, é do dia 15. Alguém me recorda, por favor? Não tenho, Adriano, não tenho. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Siga. Eu tentei abrir o dia todo aqui o Siga, está sem acesso. Ainda está sem acesso.
Não consigo. Assim que voltar o SIGA, eu vou lançar as notas hoje. Beleza, galera? Mais alguma dúvida?